Continuando. Figura 1. Hellinger coloca o pai morto na guerra, a mãe na frente do pai e o filho como cliente. E então Hellinger diz: foi esta a configuração. A mulher disse: sinto-me como se metade minha fosse meu marido. Então coloquei o meu marido inteiramente atrás dela. Figura 2. Hellinger coloca o marido inteiramente atrás da mulher e o filho à frente em posicionamento lateral. Hellinger diz: ela disse, agora ele e eu somos só uma pessoa. E o filho ficou muito bem. Isso acontece quando uma pessoa honra a outra. Ela pode representar ambas. Mãe, também sinto isso. Hellinger para o filho. Como se sente, filho? Eu estava bem aquecido. Hellinger, o pai não fez falta, porque era respeitado. Para o grupo, Hellinger diz, os filhos ficam bem se o pai respeita e honra neles a mãe, e a mãe respeita e honra neles o pai. Então os filhos se sentem completos. Por isso, numa separação, quem deve receber a guarda dos filhos é aquele que mais respeita e honra os filhos. O outro parceiro, via de regra, é o homem. As mulheres, porém, podem conquistar isso. Cláudia, como? Hellinger, agindo de forma semelhante. Tia, tenho ainda uma pergunta sobre o vício. Você disse que o vício é uma fidelidade ao pai. Um filho torna-se viciado porque a mãe diz que do pai não vem nada de bom. Você disse, entretanto, uma coisa muito importante, que no momento me escapa algo que acontece no vício. Hellinger, a criança toma tanto da mãe que isso a prejudica. O vício é isso. Por isso os viciados devem ser tratados somente por homens. As mulheres não têm competência para isso, a não ser que respeitem o pai do viciado. Nesse caso, podem representá-lo como no exemplo que lhes dei. Dagmar. Isso pode ser afirmado como regra geral, ou existe uma diferença conforme o sexo da pessoa que se vicia? Hellinger. Não. Em princípio, sempre. Dagmar. Então a situação é sempre que a mãe diz ao filho que se tornou viciado: o que vem do seu pai não vale nada. Não tome nada de seu pai. Tome somente de mim. O que acontece, porém, se o pai também se tornou viciado, por exemplo, se ele é um alcoólatra e a mãe diz ao filho: o que o seu pai faz não vale nada. Hellinger. Então a mãe deve dizer ao filho: eu amo seu pai e estou de acordo que você se torne como ele. Estou de acordo que você se torne como ele. O efeito é incrível, pois, quando o pai é respeitado no filho, este não precisa tornar-se também um alcoólatra. O modo certo de proceder é, portanto, justamente o contrário do que costuma acontecer na prática. Thomas, isso significaria que o aumento maciço de problemas com viciados no mundo ocidental está relacionado a essa dinâmica? Hellinger, sim. Os homens estão em retirada. São cada vez mais desprezados pelas mulheres. Com isso, aumentam os casos de vício. É um fenômeno absolutamente normal. As mulheres não podem simplesmente excluir os homens.
O vício como expiação. Novo subtítulo. Gertrude inicia. Antes que surgisse o tema vício, eu julgava que nada tinha de atual, mas meu pai era um alcoólatra e minha mãe sempre me disse que eu sou igual a ele, mas era mais por medo de que isso viesse a acontecer. Durante certo tempo também tive grandes problemas com o álcool, e agora o que ainda resta de vício é a nicotina. Hellinger, certa vez tratei uma mulher que tinha uma presença forte. Porém, mais tarde ficou mal, teve um surto psicótico e começou a beber. Mais tarde, quis voltar a fazer algumas sessões comigo e eu aceitei. A primeira lembrança que lhe ocorreu foi a seguinte: vi a sua mãe embriagada, deitada no chão, seu pai de pé e inerte ao seu lado, e ela própria zangada com a mãe. Eu lhe disse então: imagine que sua mãe está ali, deitada no chão, e agora deite-se ao lado dela, ao lado de sua mãe bêbada, e olhe com amor para ela. Ela fez isso. De repente, seu amor fluiu para a mãe, e com isso ela se livrou da compulsão de espiar. Você pode fazer algo semelhante com seu pai. Pode imaginá-lo bêbado, colocar-se ao lado dele, de pé, sentada ou deitada diante de sua mãe, e olhar com afeto para o pai. Gertrude, quer dizer que minha mãe deve estar presente? Hellinger, sim, na imagem, pois trata-se de uma imagem. Gertrude, sim, meu pai era sempre muito agressivo. Hellinger, não, isso eu não quero saber. Você tem a solução. Isso já basta plenamente. Quando temos a solução, já não precisamos de nenhum problema. A intuição está conecta ao amor. Hellinger para Gertrude. A intuição só funciona quando estou direcionado para a solução, pois nesse caso estou também direcionado para o amor e o respeito. Então não preciso mais de histórias sobre quem quer que seja, mas no momento em que fico curioso, volto para o problema e quero saber mais sobre ele. A intuição falha, ela está conectada ao respeito e ao amor. Novo subtítulo: O vício como tentativa de suicídio. Hellinger, um vício que envolve risco de vida, como por exemplo tomar heroína ou outras drogas pesadas, pode ser uma tentativa disfarçada de suicídio. Frequentemente, ela segue esta dinâmica: eu sigo você, ou antes eu do que você. Algumas vezes a dinâmica é: eu morro com você. Vou ilustrar isso como um exemplo. Uma mulher viciada em heroína disse: minha mãe tem câncer e está morrendo. Então colocamos essa mulher e sua mãe em frente, uma para a outra. A uma certa distância foi impressionante ver com que amor a filha olhava sua mãe. Ela lhe estendeu os braços e disse: eu vou junto com você. Ficou evidente que queria morrer com a mãe. Novo subtítulo: O movimento curativo em direção à mãe. Ut. Fiquei todo esse tempo muito agitada com sua frase, que a reverência me tiraria do túmulo. No momento, sinto-me um pouco melhor, mas muito enfraquecida. Senti dores em toda a região da bacia e no peito, que agora diminuíram um pouco. A fantasia que eu tinha quando comecei a pensar em minha mãe, o que estou fazendo durante esse tempo todo, era que Hellinger, não quero nenhuma descrição dos seus pais, pois não vai adiantar nada, só é importante o que aconteceu. Ut. Pela primeira vez tive a ideia de que minha mãe talvez tivesse suicidado, ou que pelo menos pensou nisso. É um pensamento novo para mim. Hellinger, agora estamos no assunto. Ut. Soluça. Ut. Ainda mais porque sempre vivenciei de forma diferente. Hellinger, está vendo como você ama? Para o grupo ele diz: esta é a sensação de dor que se sente quando se entra em contato com o amor. Isso exige uma força tremenda. Hellinger, não diga nada. Esta é a sensação boa e produz efeito por si mesmo.
Vou deixá-la com ela. Uti se levanta e faz menção de sair da sala. Hellinger, não fique assim. É muito melhor que você fique aqui, conosco. Você fica bem melhor. Desculpe. Sente-se ao meu lado. Recoste-se em mim. Ela soluça. Hellinger, respire fundo e conserve a boca aberta. Abrace-me com ambos os braços, exatamente assim. Isso é melhor. Respire com força, mantendo a boca aberta e expire profundamente. Como é que você chamava sua mãe quando pequena? Mamãe, mãezinha? Uti diz, mamãe. E Hellinger diz, diga, mamãe. Uti, mamãe, mamãe. Hellinger, querida mamãe. Uti, querida mamãe. Hellinger assegura firmemente até que ela para de soluçar. Hellinger, como se sente agora? Uti, sinto-me agradecida. Hellinger para o grupo. Aqui agora o movimento interrompido chegou ao seu termo. Notam como é doloroso, como é profundo? Como a pessoa o protege e o esconde de si, é como se teme retomar esse movimento. Novo subtítulo. A solução para o movimento amoroso interrompido, através dos pais. A pessoa que melhor pode produzir o seu termo, um movimento interrompido da criança, é a mãe, porque, em geral, é ela que tal movimento se dirige. Com crianças pequenas, a mãe ainda consegue isso facilmente. Ela toma o filho nos braços, aperta-o amorosamente contra si e o mantém pelo tempo necessário, até que esse amor, que tinha se transformado em raiva e tristeza, flua de novo abertamente para ela, com amor e anelo, e a criança relaxe em seus braços. Também um filho adulto pode ser ajudado pela mãe, se o mantiver em seus braços, a finalizar o movimento interrompido e a desfazer as consequências da interrupção. É necessário, entretanto, que o progresso regrida à época em que ocorreu a interrupção do movimento. Ele deve ser retomado no ponto em que foi interrompido e ser levado ao seu alvo da época, pois é a criança daquele tempo que está buscando aquela mãe e continua a buscá-la até hoje. Por isso, durante o abraço, tanto o filho quanto a mãe devem voltar a ser e a sentir-se como o filho e a mãe daquela época. A pergunta é apenas esta: como pode acontecer o que volta a unir pessoas separadas há tanto tempo? Darei um exemplo. Uma mãe estava preocupada com sua filha adulta. Esta, porém, evitava a mãe, a quem raramente visitava. Eu disse à mãe que abraçasse de novo sua filha, como uma mãe acolhe uma criança triste. Não devia fazer coisa alguma, apenas deixar que essa boa imagem fizesse efeito na alma da filha, até que espontaneamente se completasse o movimento. Um ano depois, ela contou que a filha chegou em casa e aconchegou-se silenciosa e ternamente a ela, que a abraçou ternamente por longo tempo. Então a filha se levantou e foi embora. Nem ela e nem a mãe disseram coisa alguma. Novo subtítulo: através de representantes dos pais. Quando a mãe ou o pai não estão disponíveis, porém, ser substituídos por outras podem ser substituídos por outras pessoas. Podem ser parentes ou educadores. Quando se trata de crianças pequenas e talvez um psicoterapeuta experimentado no caso de um filho adulto. O ajudante ou terapeuta deve esperar pelo movimento adequado. Ele se conecta intimamente à mãe ou pai da pessoa e age apenas como seu substituto, como se recebesse deles esse encargo. Ama no lugar dos pais, deixando que passe por ele e chegue aos pais o amor que o filho exteriormente lhe manifesta.
Logo que o filho completa um encontro com os pais, o terapeuta silenciosamente se retira. Assim, apesar de toda a intimidade, preserva o distanciamento e fica interiormente livre. A reverência profunda. Novo subtítulo. Pode haver uma resistência ao movimento em direção aos pais, quando se trata de um filho adulto que despreza ou censura seus pais por sentir-se ou desejar ser melhor do que eles, ou por querer deles coisas diferentes do que efetivamente recebe. Nesses casos, o movimento amoroso deve ser precedido de uma reverência profunda. Essa reverência profunda é, em primeiro plano, um ato interior, mas é mais profundo e forte quando se faz de forma visível e audível. Isso acontece, por exemplo, quando num grupo experiente é feita a constelação da família de origem do filho, a criança se ajoelha diante dos representantes de seus pais e inclina-se até o chão diante deles. Estende-lhe os braços com as mãos abertas e voltadas para cima, e permanece nessa atitude até que esteja pronta a dizer a um deles ou a ambos: Eu lhes presto homenagem. Às vezes pode acrescentar: Sinto muito, ou Eu não sabia, ou Por favor, não fiquem zangados comigo, ou ainda Vocês me fizeram muita falta, ou simplesmente Por favor. Só então o filho poderá levantar-se, mover-se amorosamente para eles, abraçá-los ternamente e dizer: Querida mamãe, querida mãezinha, querido papai, querido paizinho, ou simplesmente mamãe, mãezinha, papai, paizinho, ou outra expressão que tenha usado com seus pais. É importante que os representantes dos pais se conservem em silêncio durante todo o processo e, sobretudo, que não vão ao encontro do filho quando este se inclinar diante deles, mas recebam a homenagem em lugar dos pais, até que o respeito seja expresso de forma suficiente e o fator de separação seja dissolvido. Só no momento do abraço é que eles devem também ir, com seu abraço ao encontro do filho. O coordenador do grupo conduz o processo. Ele decide se o movimento em direção aos pais é indicado ou se deve ser precedido por uma reverência profunda. Ele antecipa a criança. As palavras que deve dizer durante a inclinação ou o abraço, fica atento também aos sinais de resistência e ajuda a superá-la. Por exemplo, solicitando à criança que respire profundamente. Abra lentamente a boca e deixe a cabeça prender para frente. Inclui-se entre as resistências todos os sentimentos debilitantes, tais como lamentações ou sons indistintos, acompanhando a respiração. O coordenador do grupo incentiva a criança a resistir, a entrar em contato com a própria força e a respirar sem sons. Tudo o que enfraquece só serve para repetir a interrupção, em vez de curá-la. Às vezes, o coordenador do grupo coloca a mão entre as escápulas da criança para dar-lhe segurança e apoiar suavemente os movimentos. Eventualmente, interrompe o processo. Caso esteja faltando a plena disposição para a homenagem, ou então o interrompe após a reverência e não deixa que prossiga, como é o caso quando uma criança cometeu alguma ação má contra seus pais e lhes deve uma reparação. Quando numa constelação familiar não se puder exigir do interessado que faça pessoalmente a reverência e o movimento em direção aos pais, o seu representante na constelação familiar pode representá-lo também nesses atos, dizendo e fazendo em seu lugar o que for necessário. Isso pode, em alguns casos, produzir um efeito ainda maior do que a ação pessoal do interessado. Novo subtítulo: O movimento amoroso para além dos pais.
movimento em direção a nossos pais é a reverência diante deles, são bem-sucedidos quando ao mesmo tempo vão além dos pais. Experimentamos esses atos quando bem-sucedidos como uma aceitação de nossa própria origem e de suas consequências, e como uma realização muito profunda de nosso destino. Quando o movimento amoroso e a reverência são bem-sucedidos, neste sentido pleno, o filho pode ficar de cabeça erguida e com dignidade ao lado de seus pais, e no mesmo nível que eles, nem mais alto, nem mais baixo. Segundo dia, o papel de vítima como vingança. Hartmut, você disse ontem num comentário, a fidelidade perturba a vida. Hellinger, não me lembro disso, mas para evitar generalizações apressadas de minhas frases, vou lhe dizer mais uma. A prática incomoda a teoria. Risadas no grupo. Hartmut, não estou achando graça nenhuma, pois o dia terminou para mim depois que falei da chantagem que sofri ou pude ter sofrido pelas ameaças de suicídio de minha primeira mulher, e você comentou que aqui o bom e o mal são frequentemente o inverso do que se supõe. Assim, talvez, fosse eu que deveria ter me suicidado. Esse pensamento bateu em mim como uma incrível novidade. Refleti a respeito, mas não cheguei a nenhuma conclusão. De qualquer maneira, jamais brinquei conscientemente com a ideia do suicídio. Pelo contrário, ele sempre me chocou em outras pessoas. Hellinger. Aliás, se choca você, é a mesma coisa. Hartmut. Está ficando claro para mim, mas lembrei-me de que após o divórcio com minha primeira mulher, tive durante uns 3 anos terríveis pesadelos, em que me suicidava de todas as maneiras. Mas tudo isso vinha apenas em sonhos e nunca foi realmente aceito. Nos sonhos, apareceria sempre minha segunda filha, com quem tenho uma relação muito íntima. Hellinger, de qualquer maneira, você entrou em contato com isso e agora pode enxergar de olhos abertos. Em sua constelação ficou claro que você foi escolhido para a vítima. Os que estudam teologia entre os católicos. Você é católico ou é evangélico? Hartmut, evangélico, mas com restrições. Hellinger, entre os católicos isto é mais acentuado do que entre os evangélicos. E os estudantes de teologia são geralmente escolhidos para vítimas, sobretudo quando também se destinam ao ministério religioso. São ecos do sacrifício bíblico de crianças pelo bem da família. Hellinger, o sacrifício do primogênito. Percebi ontem com muita clareza que assumi uma postura de vítima, muito difícil de se desfazer. Notei, igualmente, que tenho interpretado os acontecimentos de minha vida a partir do papel de vítima. Hellinger, quero lhe dizer-lhe uma coisa. O papel de vítima é a mais refinada forma de vingança. Hartmut ri. Hellinger, exatamente. Na luta pelo poder, quem vence são as vítimas. Mais alguma coisa, Hartmut? Hartmut, de qualquer maneira, agora posso dar-me mais algum tempo. A promessa, novo subtítulo. Sophie, gostaria ainda de dizer que conversei com meu marido esta noite e lhe contei tudo o que vivenciei e senti aqui. Foi uma conversa muito boa e ele me recomendou que eu me lembrasse de que ele é o meu marido. A compensação. Bridget, ontem à noite eu estava tão estressada como depois de uma semana inteira de um curso dado por mim. Hellinger, isso acontece quando a gente somente quer observar. Bridget, não consigo deixar de pensar em minha filha mais velha. Por protesto e protesto contra mim, mudou-se para outra cidade.
Por protesto, não quis começar nenhum curso superior. Por protesto, queria ter 5 filhos, pois tenho 4. Acabou estudando psicologia, mas agora não quer assumir nenhuma profissão. De minhas filhas é a única quem não me entendo e não me dou bem. Hellinger, como você não quer trabalhar nada aqui, nada podemos fazer. Agora vinguei-me. Bridget, sim, é mesquinho. Naturalmente, quero trabalhar isso. Hellinger, sim, aqui, e Bridget diz que sim. Hellinger, vou fazer isso, porém mais tarde. Novo subtítulo. Melhora surpreendente. Gertrude. Na noite passada, pela primeira vez, depois de muito tempo, minha mão não ficou dormente. Apesar de tudo, consegui pensar naquele homem com amor, e nesta manhã realmente me surpreendi por não ter despertado. Conciliador. Robert diz. Eu estou bem, muito bem, e sinto também a pequena Adelaide ao meu lado. É uma sensação maravilhosa. Reparo que também estou ficando mais conciliador com minha mulher. Acho tão incrível essa conexão entre a falecida e pequena Adelaide e meus sentimentos para com minha mulher. Hellinger. A lógica obedece às leis diferentes das que regem a alma ou a realidade, e pelos efeitos que você percebe o que é real. Robert. Esse efeito ou resultado me surpreende, mas eu acho bom. Hellinger. Vou contar-lhe uma história com advertência. A cidade de Colônia passou certa vez por uma idade de ouro, você sabia? Naquele tempo as pessoas iam dormir à noite e pela manhã o trabalho já estava realizado. Isso durou até que alguém quis saber a razão. Na pista da dupla transferência. Novo subtítulo. Cláudia. Estou começando a sentir um bate-boca interior. Ontem mesmo eu afirmava com a maior tranquilidade que dificultei de todas as maneiras a vida do meu marido. Agora, contudo, começa a surgir em mim uma recriminação contra ele, mas ele também fez isto e aquilo. Assim as mágoas voltaram à tona. Hellinger, isso é o que se chama o prolongamento de um processo. Cláudia, ontem não cheguei a esse ponto. Há pouco, quando eu vinha de carro, havia um engarrafamento no trânsito que me deixou muito irritada. Ocorreu-me então que na casa de meu pai havia uma série inteira de tias, irmãs mais velhas dele, que odiavam meu avô, porque ele, com a má administração de seu negócio, impediu que se casassem. Tiveram de ficar trabalhando na roça e não puderam casar-se. Ele tornou muito pobre uma família muito rica. Hellinger, é justamente o direito dessas mulheres que você quer defender, lutando contra o seu próprio marido, embora ela seja inocente de tudo. Novo subtítulo. Constelação de Laura, colocando em ordem uma dupla transferência. Laura, estou tremendamente indignado e não sei a razão disso. Hellinger, indignada, realmente furiosa? Laura, sim, você ri, Hellinger? E ele diz, sim, devo chorar? Está bem, vamos colocar sua família. E Hellinger coloca marido, Laura, mulher, à frente do marido, e a filha olhando para os dois. Hellinger. Esta configuração indica a presença de um envolvimento sistêmico, pois não é possível imaginar um relacionamento como este entre o marido e mulher, nem mesmo nas representações mais caóticas. Para Laura, ocorre-lhe alguma coisa, Laura? E ela diz: tive muitas vezes a sensação de que alguém esconde alguma coisa. Estou na pista de um segredo, mas toda pergunta que faço é despachada com o maior desagrado. Entretanto, tenho uma terrível suspeita de que minha mãe está escondendo alguma coisa. Hellinger, então o envolvimento provém da família dela. E Laura fala: meu avô materno só teve filhas
e eram 7. Isso de certo não lhe agradava, queria um filho, e para ele era muito importante que todas as suas filhas tivessem filhos sem se casarem. Tinha a esperança de que uma delas traria ao mundo um filho que continuasse o seu nome. Todas elas se comportavam exatamente como ele tinha imaginado, com exceção de minha mãe. Ela se casou e foi a única que teve filhos homens. Todas as outras tiveram filhas. Hellinger, quem é então que o seu marido teve de representar na sua constelação? O avô. Se isso é certo, então ainda você está devendo muito ao seu marido. E para o grupo, Hellinger diz: quero acrescentar uma coisa sobre o tema: dinâmica da dupla transferência. Em primeiro lugar, pergunto: quais devem ter sido os sentimentos das filhas em relação ao pai? Estavam furiosas e com razão. E quem recebeu esses sentimentos de indignação? Laura, meu ex-marido. Hellinger, exatamente. Você assume os sentimentos dessas filhas, que é a transferência do sujeito, das tias para você. Porém, em lugar do avô, quem recebe esse sentimento é o seu marido. Essa é a transferência do objeto do seu avô para seu marido. Assim, você ainda tem uma grande dívida para com seu marido. Quando alguém sente que está com razão, realmente com razão, como você há pouco, então existe na maioria dos casos uma dupla transferência. Quando se trata do próprio direito, as pessoas não se empenham tanto quanto com o direito alheio. Vou fazer agora um exercício com você. Coloque todas essas tias e coloque-se também. Então, Laura se coloca e diz: Hellinger, diz a Laura, agora olhe novamente para cada tia e lhe diga: querida titia, como uma menina diz a uma tia querida. Laura, mas eu não sinto afeição por elas. Hellinger, então repita tantas vezes até que consiga senti-la. Laura repete até que consegue fazê-lo melhor. Hellinger, agora ajoelhe-se diante das tias, incline-se até o chão, estenda os braços com as mãos abertas para cima e diga-lhe: eu honro vocês. Laura, eu honro vocês. Hellinger, queridas tias, eu honro vocês. Laura, queridas tias, eu honro vocês. Hellinger, depois de algum tempo. Agora levante-se, vá para junto das tias e diga a cada uma delas: querida titia. Laura, querida titia, querida titia. Laura está muito emocionada. Somente agora flui em seu amor, sua dor e sua compaixão. Então Hellinger coloca o marido diante dela. Laura se dirige a seu marido, cai nos braços e lhe diz soluçando: perdoe-me, por favor. Hellinger diz apenas. Hellinger fala com ela. Diga apenas, Laura, sinto muito, apenas isto. Sinto muito, e Laura diz, sinto muito. Hellinger fala, diga-lhe, eu não sabia. E Laura repete, eu não sabia. E Hellinger, depois que Laura se acalma, ele fala, agora se coloque ao lado dele e vou colocar também sua filha. E Hellinger então reposiciona a constelação de modo que todas as tias ficam em uma direção, olhando para frente, Laura levemente diagonal ao lado, no lado oposto seu marido, e a filha próximo ao campo dos pais, olhando para os dois. Então Hellinger continua dizendo: como vocês estão agora? E aí Hellinger pergunta: todos estão bem? E Hellinger mesmo repete: muito bem.
Foi isso. E para o grupo, Hellinger continua explicando. Ele diz: quero explicar mais em detalhe esse processo. No caso de uma dupla transferência, podemos observar que a pessoa em questão já não é ela mesma, pois está identificada com uma outra pessoa. A identificação significa que ela está alienada de si e se sente como se fosse a outra, não a vê, portanto, como uma pessoa autônoma, porque está identificada com ela. Por isso, foi necessário, inicialmente, colocar as tias diante de Laura. A identificação com elas não pode ser mantida, principalmente quando ela lhes disse: eu honro vocês. Elas voltaram a ser suas tias e Laura voltou a ser somente ela mesma e mais ninguém. As tias voltaram a ser grandes e responsáveis pela própria dignidade e pelos próprios direitos, e Laura voltou a ser pequena e pôde amá-las como se fosse a criança de então. Representante de uma da tia fala: para mim foi importante sentir como tia. Como é bom receber a homenagem. Hellinger para o grupo. Vocês viram a beleza da cena? Quando as tias se postaram ali em sua dignidade, sem a dignificação que precede o amor, o processo não funciona. Mesmo quando o filho encontra o caminho de volta para os pais, frequentemente é preciso que antes lhe preste homenagem. Por exemplo, quando os injustiçou ou desprezou. Só depois dessa preliminar é possível um encontro. Caso contrário, algo foi omitido e o encontro não tem força. A maioria das dificuldades graves entre casais baseia-se na dupla transferência. Todos os esforços para resolvê-las são inúteis. Enquanto a identificação não for reconhecida e resolvida, só então volta a existir uma relação boa e renovada. Na identificação, a pessoa vive num mundo estranho e fica também inacessível, pois não se comporta com ela mesma, mas como um estranho, e do mesmo modo não vê seu parceiro, mas uma outra pessoa nele. Então tudo fica distorcido. Laura, estou estupefada. Pela primeira vez em minha vida senti as costas quentes, sem que ninguém me pusesse a mão. Isso eu jamais tinha experimentado. Representante do marido. Sinto-me comovido quando ela disse: sinto muito, eu não sabia. Novo subtítulo: é mal pedir perdão? Hellinger para Laura. Eu a impedi de dizer: perdoe-me, por favor, porque isso é mal. Não se deve pedir perdão. Um ser humano não tem o direito de perdoar. Nenhum ser humano tem esse direito. Quando alguém me pede perdão, empurra para mim a responsabilidade por sua culpa. Da mesma forma, quando alguém se confessa, empurra para o outro as consequências de seu comportamento. Algumas pessoas se confessam ao psicoterapeuta. Ao permiti-lo, ele assume a responsabilidade e fica com ela. Pode, entretanto, resguardar-se dizendo: não quero saber disso. No ato de perdoar, existe sempre um desnível de cima para baixo, que impede uma relação de desigualdade. Pelo contrário, se você diz sinto muito, você coloca de frente para o outro. Então você preserva sua dignidade. E para a outra pessoa é bem mais fácil ir ao seu encontro do que se você lhe pedir perdão. Laura, isso eu pude perceber, fez uma enorme diferença. Era a coisa certa para se dizer. Hellinger, sua dor honra seu marido, e isso basta. Novo subtítulo: consequências de abusos para filhos. Laura, no dia seguinte, retomando o
O curso ela inicia dizendo: Hoje senti vontade de dizer com muito entusiasmo como me sinto bem. Este sentimento durou uns 10 minutos, mas agora estou diante de uma coisa e preciso de seu conselho. Não entrei para a família de meu marido, foi ele que entrou para a minha. Depois do divórcio, resumi meu nome de solteira. Eu dei também a minha filha. No processo do divórcio, os pais deles se intrometeram com veemência e brigamos ferozmente. Em consequência, proibi a minha filha o contato com eles e agora tenho uma terrível impressão de que foi uma enorme burrice. Hellinger realmente foi, mas ainda pode ser consertada. Laura, preciso acrescentar outra coisa. Nos últimos 6 meses, minha filha também não teve mais nenhum contato com o pai, porque houve uma situação de abuso e contínuo sem confiança, para deixar que ela o visite. Agora, porém, tenho a sensação de que ela precisava visitar os avós e que deve visitá-los em companhia do pai. Ainda ontem eu teria rido se alguém me sugerisse isso, mas falta minha confiança nele. De qualquer modo, eu já tinha a sensação de ter sacrificado minha filha. Sei como é isso. Em nossa família, foi um jogo apreciado através de gerações, e eu não queria fazê-lo. Contudo, já não tenho essa sensação de segurança, de ter preservado a tempo minha filha. E também não tenho bastante confiança para dizer a ele: tome sua filha e vá com ela visitar os seus pais. Ela também lhes pertence. Hellinger, em relação ao abuso, você precisa dizer à sua filha: você fez algo por mim. Laura, isto precisa ser dito diante dela? Hellinger, sim. Você precisa dizer-lhe: você fez algo por mim e agora isso pode ser consertado. E pode dizer a ela: as crianças são sempre inocentes. Então você assume a responsabilidade por isso, justamente com seu marido, e imediatamente a criança fica livre. Provavelmente atua aqui ainda uma identificação com a avó que deixou suas filhas sem proteção, entregues aos planos do avô. Novo subtítulo: Constelação de Uti, irmão deficiente e meio-irmão escondido, falecidos quando crianças. Uti, desde que você me falou de túmulo, ficou claro para mim que minhas ligações com a morte são múltiplas e grandes. Hellinger, não quero saber disso. Uti, também não quero voltar a falar disso. Apenas me veio uma ideia que surgiu ontem e que nunca me havia ocorrido antes. Além de meu irmão mais velho, tive um meio-irmão, um filho extraconjugal de meu pai. Meu irmão mais velho sofria de uma grave deficiência cerebral e morreu quando eu tinha 6 meses de idade. Mas eu nunca havia pensado nesse meio-irmão, que também morreu cedo depois que você falou da importância de outras pessoas. Ele me veio à mente pela primeira vez. Hellinger, ele é o mais velho dos irmãos? Uti, não, fica no meio. Meu irmão é o mais velho, então vem o meio-irmão e em seguida eu que sou a mais nova. Hellinger, o que aconteceu com a mãe desse meio-irmão? Uti, dela não sei coisa alguma, casou-se depois, era secretária de meu pai. Só sei que depois ficou bem. Apenas soube disso depois da morte de meu pai. Hellinger, numa situação como esta, a ordem sistêmica é que o homem precisa separar-se da primeira mulher e casar-se com aquela de quem tem um filho. Esta teria sido a ordem. Como sua mãe manteve a precedência e seu pai permaneceu com ela, cometeu uma injustiça contra essa segunda mulher. Uti, minha mãe quis assumir a criança. Hellinger, não. Isso não pode ser.
Ela não tem nenhum direito sobre ela. Uti. Não, um direito ela não tinha. Hellinger. Coloque agora sua família de origem. Vamos ver isso. Uti começa a colocar sua família de origem. Hellinger. Algum dos pais foi anteriormente casado ou noivo? Uti. Sim, meu pai teve uma primeira mulher. Tudo isso eu vim a saber depois de sua morte. Hellinger. Houve filhos nesse casamento? Uti. Não. Minha mãe também teve um relacionamento anterior, muito importante, com um homem 25 anos mais velho. Hellinger. Precisamos saber disso. Hellinger. Algum dos pais incriminou a si próprio ou parceiro por causa da lesão da criança? Uti. Acredito que minha mãe, por ocasião por parto, tinha tomado comprimidos dados pela parteira, provavelmente porque queria sossego. Acredito que se sentiu culpada por isso. Hellinger. O que dizem os médicos a respeito? É possível que o uso de tais comprimidos resulte em lesão cerebral? Um médico, se o nascimento foi retardado, é possível. Uti. O bebê ficou entalado, totalmente entalado, mas ela negou isso mais tarde. Então Hellinger posiciona o campo com pai, mãe, primeiro filho deficiente, prematuramente falecido, segundo filho extraconjugal do pai, falecido prematuramente, terceira filha, que é Uti, mãe do filho extraconjugal falecido, primeira mulher do pai e ex-namorado da mãe. Uti. De repente há tanta gente aí, eu fui sempre tão só. Hellinger. Como está o pai? E o pai diz: Não me sinto bem. Em absoluto estou irritado, mas esta é também uma situação atrapalhada. Minha sensação é de que não posso ir para frente nem para trás. Hellinger. Como se sente a mãe? Mãe. Horrível, totalmente horrível, completamente horrível. Hellinger. Como está o falecido filho mais velho? Primeiro filho. Bem. Sinto-me espaçoso, pesado e aquecido entre os dois. Não preciso de mais nada. Hellinger. Como está a mãe do filho extraconjugal? Mãe do segundo filho. Por algum tempo fui deixada só com meu filho. Muita responsabilidade. Hellinger. Como está o filho extraconjugal falecido? Segundo filho. Imensamente triste. Tenho vontade de chorar. Não me sinto bem. Hellinger. Como está a primeira mulher do pai? Primeira mulher do pai. É estranho por um lado. Preferia não ter nada a ver com isto. Absolutamente nada. Por outro lado, se tivesse de participar, gostaria de ser avô de todo esse povo. Hellinger. Como está o ex-namorado da mãe? Ex-namorado da mãe. Sinto muito calor no meu lado direito, como se estivesse recebendo ou fazendo carícias. Temas. Sinto realmente uma atração apenas por essa mulher. O resto não tem importância. Hellinger. Como está a representante de Uti? Como está a filha? Terceira filha diz. É como se eu tivesse partida no meio. Na metade direita sinto calor, inclusive nas costas. A outra metade está gelada e me sinto totalmente indefesa quanto a isto. Hellinger coloca a primeira mulher do pai na frente para as demais. E então Hellinger diz: Como está o pai agora? Pai, acho melhor agora, pois posso vê-la. Quando estava atrás de mim, não me sentia nada bem. Mãe, aqui melhorou muito, embora ainda não esteja bem. Terceira filha, Estou contente, pois agora tenho para quem olhar. Hellinger, como está a primeira mulher? Primeira mulher do pai. Lá atrás senti frio e agora por um momento ficou aquecido. Começo a me interessar. Já existe uma ligação. Hellinger coloca a mãe ao lado da primeira mulher do pai.